Boa noite. Em uma das vezes que eu fui aos Estados Unidos, eu me lembro que eu tentei falar inglês com o sotaque americano. E tinha uma amiga nossa, Daphne, nos Estados Unidos, e eu falei com ela em inglês. Ela não me conhecia, a gente se conheceu lá. Eu já conhecia o esposo dela, que é brasileiro, que morava lá também com ela. E eu comecei a falar e discutimos assuntos, aquela coisa toda. Em um determinado momento, ela me perguntou de que ilha do Caribe eu era. Lógico que aquilo me tirou um pouco de tempo. Eu me esforcei para falar com sotaque americano, mas mesmo assim eu sabia que não é muito fácil você dominar principalmente o sotaque. Eu dominava a língua, é tanto que ela me achou proveniente de um país que falasse inglês, predominantemente inglês. E daí a razão de ela me perguntar de que ilha do Caribe eu procedia. Eu disse que era brasileiro e ela me disse, Brazilian? People in Brazil don't talk like that. Ou seja, o brasileiro é um pouco preguiçoso na maneira de aprender e praticar e falar um idioma, qualquer idioma estrangeiro, principalmente o idioma inglês, que hoje é um dos idiomas mais procurados para quem quer se expressar em uma língua estrangeira. Com isso, hoje eu assisti a entrevista, já faz tempo, de Eduardo Bolsonaro, na Fox, TV Fox. E eu olhei um pouco as pessoas falando que ele não falava inglês, ele fala inglês sim. Ele tem alguns pequenos problemas, problema de ajuste. Ele fala, fala coisas em português com sotaque brasileiro. Ele muda o sotaque quando vai falar. Por exemplo, eu quando digo que eu vou a Salvador em inglês, eu digo I'm going to Salvador. Quando eu vou a Recife, I'm going to Recife. Eu vou procurar fazer com que as pessoas que não são brasileiras, elas entendam mais ou menos o nome da cidade e o nome de pessoas e outras coisas mais. Isso aí é muito importante que você pense assim, ou pratique isso assim. Mas voltando à entrevista de Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, eu encontrei algumas coisas que eu geralmente faço questão de que meus alunos aprendam. A primeira coisa é que aqui em Juazeiro tem um bairro chamado Country Club. E eu explico a ele que o country é o clube que é o bairro que tem aqui em Juazeiro. Mas que a palavra não é country, mas country. E Bolsonaro falou country. Esse é o primeiro pequeno erro que ele cometeu. Outro erro que eu sempre digo, nunca diga que é foi meu aluno, porque é uma coisa que eu primo. Verbos em português, do caso quando a gente trata de fenômenos climáticos, essas coisas todas, neva, chove, e também o verbo ser, quando a gente fala sem se preocupar com o sujeito, com o pronome. Em português eu digo, é chato isso, é, é alguma coisa importante. Mas em inglês, a gente não usa isso com o pronome oculto. A gente tem que colocar o pronome. It is. Então, ele usou o is, sem usar o it. Isso é um erro crasso. Eu combato isso com os meus alunos, porque
eu primo pela gramática. Hoje eu esqueci um pouco a gramática, quer dizer, eu faço mais a contextualização, a contextualização do processo de aprendizado. Eu me vejo mais ensinando texto do que gramática. Porque gramática você tem um tempo para aprender gramática. Se você for se dedicar a ser professor, logicamente que você vai ter que aprender a gramática, como eu aprendi. Mas para falar não se precisa de gramática. Então, a gramática é privativa de quem quer um dia ser professor de inglês ou de qualquer outra língua estrangeira. Então eu vi isso também, nessa fala, nessa entrevista de Eduardo Bolsonaro à Fox. Mas outra coisa também muito importante, que eu sempre falo, preposição é uma coisa séria. Preposição é tão séria, é tão difícil, que nem o diabo conseguiu aprender a danada da preposição. Então, preposição é o quê? É contextualização. Você tem que aprender a preposição dentro do contexto. Quando eu comecei a estudar, e tinha latim, e tinha francês, e tinha papá, a gente aprendia a chamada de regência preposicional. Outra coisa que também que a gente aprendia na época era o consecutio verborum, ou seja, a sequência de tempos verbais, coisa que a gente esqueceu totalmente em português. Mas voltando à preposição. Então, preposição nem sempre vai corresponder. Uma coisa simples, quer ver? Quando a gente fala que vai em um determinado meio de transporte, em português a gente fala, eu vou de táxi, eu vou de barquinha, eu vou de avião. Em inglês, esse de já passa para outra preposição, que é a by. Então eu digo by taxi, by plane, by airplane, by boat. E até mesmo que, veja bem, a língua espanhola é muito próxima à língua portuguesa. Mas mesmo assim, a preposição deles é diferente da nossa. Eles, ao invés de dizer de, eles usam en sud, en barco, en avião, em carro, em coche, lo que seja. Então, é basicamente isso. Eu gostei muito da entrevista de Bolsonaro, não do ponto de vista político, porque isso aqui, eu sou professor não tem sexo, professor não tem time de futebol e professor não tem posição política definida. Não a posição dele, mas aquela posição que ele transmite para pessoas. E vamos dizer, está ainda no aprendizado. Então, não é tarefa do professor fazer esse tipo de influência futebolística, influência política e outros tipos de influência. Então, por enquanto é só isso. Muito obrigado pela atenção.